Oi, gente, hoje eu estou aqui para falar com vocês sobre Noite de Despertar, mais um spin-off da saga O Amante do Tritão. Eu já fiz vídeo aqui pra vocês, né, gente, do segundo livro da saga O Amante do Tritão, que foi esse aqui, Ondas em Rebentação. E a cada livro principal dessa saga, a gente tem alguns spin-offs. Então, no caso, né, Noite de Despertar é o segundo spin-off do segundo livro da saga. Antes dele, a gente já teve um outro livro chamado Romance ao Som de Violão, que foi o último que eu fiz vídeo aqui, né, falando sobre essa saga de Amante do Tritão. E naquele livro, a gente acaba, né, vendo uma história que se passa em Igarikena, que é a terra das sereias e dos tritões, e lá a gente conhece, né, vários membros da família Macaíra, né, que é a família do Dylan. E aí, esse livro, né, a gente vai acabar acompanhando um casal que envolve um desses irmãos do Dylan, né, que a gente já viu brevemente em O Romance ao Som do Violão, mas aqui eles vão ter, né, um pouco mais de tempo e espaço para se desenvolver. Em Noite de Despertar, a gente vai ter a narração em primeira pessoa, né? Dessa vez mostrando pra gente o ponto de vista de Fran Góbio Góbio. Acho que é assim que fala o nome dele, gente. Eu achei bem interessante esse sobrenome, achei bem engraçado. E ele é, né, um personagem que é um ômega, né? Ele é um tritão que ainda não despertou. A gente vai ver isso, né? Como o próprio título fala, né? Noite de Despertar. A gente vai acompanhar toda aquela questão, né, do chamado, né? Dele ter o despertar, dele ter aquele predestinado e os dois predestinados se encontrarem e vivendo felizes, né? Dessa vez tendo como protagonista o Fran, que ele é, gente, como se fosse assim, meio que pobrezinho dentro do reino de Igarikena, né? Ele não é ali um príncipe nem nada super importante, né? Ele tem uma vida bem simplesinha. E ele é filho de um tritão chamado John, que a gente já conheceu também em Romance ao Som do Violão, né, gente? Ele é o cara, né, que faz lá as coisas pro Shane, né? Que ele constrói a cama, constrói o palco, enfim, ele é marceneiro, acho que é esse o nome, né? Que fala do trabalho dele. E aqui a gente tem um pouco mais de espaço para entender as problemáticas desse personagem, né, os traumas desse personagem, porque no livro, né, do Romance ao Som do Violão, a gente via o John e ele tinha algumas características que levavam a gente a crer, né, que ele tinha alguma neurodivergência, algo do tipo. E aqui nessa história a gente descobre, né, que o que aconteceu é que ele passou por um trauma muito, muito grande quando o predestinado dele, que era humano, né, era um ômega humano, acabou falecendo no parto do Fran. E aí, né, eles têm uma relação bem complicada, porque o John, ele tem dificuldade, né, de entender o que está acontecendo, né? Ele tem algumas dificuldades cognitivas, ele tem algumas dificuldades, né, de lembrar o que aconteceu na vida dele, então às vezes ele nem reconhece o próprio filho, né? Ele tá muito danificado pelo trauma que ele sofreu de ver a pessoa que ele amava morrer. E o Fran tem toda essa coisa, né, do cuidado com o pai dele, tentar fazer o pai dele ter a melhor vida possível. Por mais que muitas vezes o pai nem reconheça o que ele tá fazendo, né? Afinal de contas, o pai não lembra quem ele é em vários momentos da história, sabe? Ele até pensa que o Fran, na verdade, é um amigo do Fran, que ele não reconhece o próprio filho. Então é uma coisa, assim, bem interessante, né? Bem pesada que a gente tem aqui sendo tratada nessa história. Mas aí tudo acaba, né, dando uma mudada quando o Fran finalmente chega no seu momento, né, de despertar, de ter o chamado. E ele acaba sendo predestinado de um dos príncipes, né, da família Macaíra. Ele acaba sendo predestinado do Jensen, que, mais uma vez, né, é um tritão que a gente conheceu lá no livro anterior, e que ele tinha uma relação bem engraçada com o Shane, né? Porque na frente do Shane ele sempre ficava dizendo que odiava o Shane, que achava o Shane ridículo, enfim. Mas a gente sabe, né, que no fundo ele era super fã do Shane, né? E adorava o Shane, e a gente acaba tendo um pouco mais, né, disso nesse livro aqui. Apesar de eu já ter lido outros spin-offs dessa saga, né, do Amante do Tritão, o que mais me surpreendeu aqui em Noite de Despertar foi o quanto essa história é curta e simples, sabe? Ela me lembrou muito aquela sensação, sabe, de você ver um filme de comédia romântica da Sessão da Tarde, né? Que é aquela coisa bem simplesinha e bem legal e bem positiva, né? Por mais que tenha ali um conflito, uma dificuldade, tudo acaba dando certo no fim. E essa é a vibe dessa história, né? Inclusive, gente, ela é tão curtinha que não chega nem a ter 200 páginas, né? Tem 100 e poucas páginas, é uma leitura super rápida. Eu confesso pra vocês que eu demorei um pouco pra ler, mas não foi por culpa da história. É que a minha relação com a leitura, ela é bem problemática. E às vezes quando eu tô em momentos assim que eu tô mais ansioso, enfim, eu não consigo me concentrar tanto nas leituras. E isso, infelizmente, estava acontecendo nas últimas semanas. Por isso as minhas leituras, elas estão um pouco mais devagar. Mas eu não desisti de ler, né? Eu não vou ficar de ressaca literária de jeito nenhum. Tô ali tentando, continuo lendo. Mas o meu ritmo diminuiu um pouco. Então, né, esse livro, provavelmente, né, se eu tivesse ali
no momento assim de realmente estar interessado na leitura, de estar conseguindo ficar imerso na leitura, provavelmente teria terminado assim numa sentada só, né? Tinha lido tudo de uma vez, mas infelizmente eu acabei lendo de pouquinho em pouquinho, né? Por mais que sejam poucas páginas. E eu confesso pra vocês que foi uma leitura divertida, né? A escrita da autora continua, né, fluindo muito bem, uma escrita bem simples, né? Bem objetiva. Às vezes eu acho que nos spin-offs a escrita dela fica um pouco inferior do que no livro principal da saga. Eu acho que nos livros principais ela parece ter um cuidado maior, assim, com a palavra, sabe? Com a forma como ela escreve, com a forma como ela descreve as cenas e os sentimentos e os acontecimentos. Já nos spin-off, eu sinto que ela faz uma coisa um pouco mais acelerada, tipo, que nem sempre ela desenvolve tão bem assim. Mas eu acho que por ser uma saga, né, que tem aquela coisa meio guilty pleasure, né, de você só se divertir sem levar tanto a sério, eu acho que isso acaba funcionando, sabe? Não são histórias, assim, super pretensiosas, né? É uma leitura realmente leve pra você se divertir. E nesse sentido, a escrita dela funciona muito, né? Então esse livro continua sendo bem divertido. E eu achei o casal, gente, muito legal. Eu achei que isso era muito importante, né? Principalmente depois de Ondas em Rebentação, ter sido uma história, assim, tão pesada, né? Com tanta coisa tóxica acontecendo, né? Tantos relacionamentos ruins, né? O único relacionamento ali que se salva realmente é o do Rian e o Maicon. Eu realmente shippava eles, eu achava eles legais. Mas todo o resto, né, gente? Com a questão do Connor, que abusava do Rian. E toda aquela briga do Gabe com o Dylan. E a questão do Alisson, que era horrível e volta a namorar com o Michelle. Então, assim, tinha vários casais muito tóxicos e eu achei que essa história aqui focou num casal fofinho, que tudo dá certo, né? Que os dois se respeitam, que os dois são muito legais um com o outro. Então eu achei que isso foi uma leitura, assim, muito leve e muito necessária na saga, principalmente nesse momento que a gente tá, né? Depois de tanta tensão, a gente ter tido uma história que é mais felizinha, que é mais bobinha, né? Tanto é, assim, que eu nem vou fazer parte nesse vídeo aqui falando com spoilers, porque nem tem spoiler pra dar, sabe, gente? É aquela história bem simples. A gente tem o Fran, que tem esse problema com o pai, e ele fica predestinado em um príncipe, então tem uma vibe meio, sei lá, Cinderela, podemos dizer assim. E, no caso, né, como o Jensen, né, eu já falei que ele é um cara bem bonzinho, ele é um alfa super legal, então é óbvio que essa questão, assim, do pai, do Fran, ter esse problema, né, dele ter esses traumas e tudo mais, o Jensen, ele vai lidar com isso super de boas, vai querer ajudar, né? Então, toda a família Macaíra vai ser bem receptiva com o Fran, né? Quando ele se tornar o noivo, né? O predestinado do Jensen. Então, assim, tudo dá certo, sabe? Tudo é muito fofo. É uma leitura realmente leve, simples, né? Que foi legal. E eu já tô preparadíssimo, gente, pra ler o próximo spin-off. Eu vou até colocar aqui no meu Kindle. O próximo, gente, é esse aqui, A Casa das Marionetes. Né? No caso, não tem artigo, gente, é só Casa das Marionetes. E eu já ouvi falar, né, eu tava pesquisando, assim, vi a opinião de gente no Scoob e até avaliações na própria Amazon, né? Algumas pessoas falando que esse livro aqui ia ser muito importante, né, que a história tomava um rumo bem diferente depois desse livro aqui, né, que esse livro é realmente bem importante pra gente entender o rumo que a história vai tomar no próximo livro principal da saga, né, que vai se chamar O Príncipe da Revolução. Então eu tô bem interessado nesse livro aqui. E principalmente, né, porque esse livro, ele vai falar pra gente sobre um personagem que a gente já conheceu no outro livro, né? Nesse livro, A Noite Despertar, a gente vai conhecer um amigo do Fran, que eu esqueci o nome dele, gente, eu vou olhar aqui rapidinho. Lembrei, gente, o nome do personagem, eu tinha marcado aqui, que é o Yoshan. E Yoshan, ele é um amigo do Fran, né, que também é tritão. E a gente vê, né, que o Yoshan, por causa do porte físico dele e tudo mais, espera-se que ele vá se tornar um alfa, né, e de fato acho que é isso que vai acontecer em Casa das Marionetes. Inclusive eu achei até interessante, eu pensei que poderia ter algum triângulo amoroso, porque o Yoshan e o Fran, eles têm um relacionamento, assim, bem legal, né, mas de fato eles são só amigos, né, não tem aquela tensão, não. O Yoshan, ele aceita super bem quando o Fran consegue, né, ter o seu predestinado, principalmente porque os dois não têm a mesma idade, então não tinha como eles serem predestinados um do outro, né? Porque tem aquela coisa, enfim, né? Um ia ter o seu chamado antes do outro ter o chamado. Então eles meio que já estavam aceitando isso, né? Eles eram só amigos mesmo. Mas agora, né? Como o Yoshan era mais novo, vai chegar o momento dele ter sua própria predestinação, né? O seu momento do chamado. E pelo visto, né? A história do ômega dele vai ser bem traumática, né? Vai ser bem pesada. Então, assim, tô interessado pra ler, mas achei que foi bem legal Noite de Despertar ter dado uma certa leveza à saga, né? Pra não ficar só aquela coisa tensa e perder a diversão, né? Então acho, assim, que é uma leitura super válida, né? Tô animado pra continuar a leitura dessa saga. E também já aviso, né? Que vou continuar fazendo vídeos aqui até ler tudo, né? Todos os livros, terminar a saga completa, né? Então vai ter vídeo aqui no canal. Então se você gosta de O Amante do Tritão, não deixa, né, de se inscrever pra não perder nenhum vídeo. E é isso, gente. Até mais.